Gente, mil desculpas pelo sumiço. Eu fiquei aqui envolvida com o trabalho do PNLD e de outros editais, não consegui continuar, mas eu vou terminar essa semana. Hoje estou gravando sobre o audiolivro. Aí o próximo vídeo são as verificações que a gente tem que fazer do arquivo, previstas no edital. Os 2 arquivos para conversão do EPUB, que são o Content e o TOC. E também o teste de conversão do EPUB, né? Então é aquela fase final em que a gente faz os testes que estão previstos no edital para enviar. Essas fases têm diligência, mas quanto mais avançado você apresenta, quanto mais arrumado está o seu livro, né, mais rápido ele vai passar pelas etapas de verificação. E é do nosso interesse, né, que isso aconteça rápido para que o edital ande de maneira mais célere. Então como passou muito tempo, saiu uma retificação do edital, a gente já tem uma segunda versão, e essa segunda versão está trazendo uma mudança, né, relevante quanto a forma mesmo como o MEC explica o que ele quer, né, mas também ele deixou mais na nossa mão as decisões sobre o audiolivro. Então aqui no anexo 1, no item 2.3, agora estão reunidas as características desse áudio, né? Tem mudança aqui, eles pararam de chamar esse HTML de livro digital do professor. Isso estava causando muito ruído, porque tinha muita gente procurando o texto para o professor, ou achando que iria falar alguma coisa para o professor, mas esse edital não tem conteúdo para professor. E aí o nome livro digital do professor nos levava, obviamente, a procurar, né? O que vai entrar nesse livro. Esse livro é simplesmente a versão HTML do livro do aluno, tá? E aí agora eles estão chamando corretamente de versão HTML, né? E o audiolivro estava sendo chamado de narração em áudio, mas agora ainda varia um pouco, mas eles assumiram esse nome audiolivro, tá? Então o que muda é que agora eles estão admitindo um audiolivro descritivo e um audiolivro narrativo. Aqui tem as características do que eu entendo, a gente pode decidir se a história do nosso livro cabe mais uma descrição das imagens, por exemplo, uma explicação de conceito, e não uma encenação teatral, como estava prevista na primeira versão do edital, né? Aí quero chamar a atenção de vocês que aqui, no finalzinho dessa explicação sobre o audiolivro, no anexo 1, no item 2.3.8, tem 2 características técnicas do audiolivro. Então eles dizem que eles serão avaliados quanto aos requisitos de mixagem, equalização e ganho, e que na impossibilidade, ou seja, se não for possível fazer coincidir os cortes com as frases musicais, isso acontece, por exemplo, quando a gente vai editar um pedaço de entrevista, né, que vai fazer um corte e fica muito abrupto. Eles pedem para que use esses recursos fade in e fade out. Isso corrobora aquela ideia que eu já tinha dito de que a gente pode gravar o audiolivro nós mesmos, falando lá para o guarda-roupa, para a parte de roupas, né, do guarda-roupa, para evitar muita reverberação do som, mas que no final a gente deve mandar para um editor, né, de áudio para que essas características técnicas sejam aplicadas. Aí as outras características técnicas, inclusive mais práticas, elas estão no anexo 2, tá? No item 3.12, que aqui diz que o arquivo de áudio deve ser em MP3, então eles definem qual é a extensão, o formato, e eles devem ter essa taxa de bits em 128 kbps. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, porque eu nunca usei, sei lá, 1 ou 2 vezes esses arquivos AudioCity, né? Não lembro mais os nomes, mas eu sempre mando para um editor de áudio no final, e aí eu tenho que informar isso para ele, tá? Qual é a taxa de bits e qual é a formatação, né? Eu deixei aqui também do item 3.13 para mostrar para vocês, não é sobre audiolivro, mas nos concerne, né, na elaboração do HTML, os formatos de arquivos de imagens. Então, os formatos raster são JPEG e PNG, e o formato vetorial é o SVG. A resolução que eles indicam é de 72 a 96, mas eles admitem até 150, o que, se não for carregar muito, deixar muito pesado o livro, vale a pena, porque quem tem baixa visão usa o recurso de ampliar no navegador, né? E aí, com 150 dpi, essas possibilidades de ampliação aumentam. E ele tem que ser em RGB, então a gente não pode usar o CMYK do livro impresso, a gente precisa converter, tá?
E aí vamos para a etiqueta, né? Então aqui está a tela do VS Code. Aqui está a estrutura de pastas, de acordo com o edital, já falei disso no outro livro. A única coisa que mudou é que eu acrescentei aqui o arquivo do audiolivro na pasta áudios, tá? Aí o audiolivro no literário, o livro no literário, ele é entregue todo caracterizado. Então o audiolivro também pode ser entregue caracterizado. Para o edital de PNLD, caracterizado é quando tem alguma coisa ali que indica o nome do livro, o nome do autor ou o nome da editora. Tá? Nos literários isso é permitido. No didático, a gente precisa descaracterizar. Então não pode ter nenhuma informação sobre o nome do livro, nome do autor ou nome de editora. Então aqui na hora de nomear o arquivo do MP3, eu, por exemplo, não poderia usar Raul. Tá? Eu teria que usar um nome genérico, né? No caso do literário, isso não é um problema. Eu pude colocar aqui o nome do livro no próprio arquivo. Aí, o que não pode ter aqui? Não pode ter espaço, não pode ter caracteres especiais, né? Aquele asterisco, símbolo de porcentagem, não pode ter acento, não pode ter cedilha. Então, as mesmas regras que valem para nomear os arquivos, todos os outros, valem aqui também para o áudio, tá? No caso do HTML. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo do miolo e eu vou encontrar um espaço aqui onde eu possa colocar esse audiolivro. Isso não está determinado no edital. Então, aqui, se estiver dentro da etiqueta body, tá tudo certo, tá? O local onde você vai colocar é uma decisão sua. Eu vou inserir aqui entre os créditos e o início da história, porque eu entendo que a mim me parece relevante que a pessoa saiba antes de começar a ler a história que tem um áudio, né? Então eu vou usar a etiqueta apropriada para áudio. Toda vez que eu digito aqui, começo a digitar as etiquetas, o programa já lista para mim as possibilidades. E isso é muito conveniente, porque quando eu clicar aqui, ele já me diz qual é o atributo obrigatório dessa etiqueta. Então, SRC é eu indicar onde é que está o arquivo do áudio. Isso é obrigatório, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 pontinhos barra, porque eu quero que seja me listado, né, tudo que está fora da pasta Content. Então, já listou aqui para mim tudo que está fora. Eu vou escolher a pasta Recursos, Áudios, e aí eu encontro o arquivo que está lá dentro, tá? Aí tem mais uma coisa que eu preciso, mais um atributo que ele não é obrigatório, mas no nosso caso aqui ele precisa acontecer, que é a gente colocar os controles, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, vou salvar aqui e vou abrir o arquivo, né? Então, eu clico aqui, ó, eu coloquei entre os créditos e aqui a página, mas ele não tá acessando, não tá aparecendo. Se eu clicar aqui com o botão direito e escolher inspecionar, aí eu consigo abrir aqui a programação do site. Inclusive você pode fazer isso em qualquer site que você queira. E você vai ver, quando rolar aqui nos fins dos créditos, o áudio está aqui. Aí você fala, mas por que não está aparecendo aqui o comando para eu dar um clique, por exemplo, e começar a rodar? Porque eu não escrevi aqui o atributo de controle. Mas eu poderia, por exemplo, ter colocado aqui uma característica que é o áudio começar a tocar. E aí a pessoa não tem controle. Sabe, o áudio começa... Sabe aqueles sites? Isso era bem comum antigamente, né? Nos primeiros sites. Começava a tocar uma música e você ficava desesperado, porque você não conseguia desligar. Isso ainda é possível. Eu não coloco o controle e coloco aqui um comando para começar a tocar o áudio, né? Então, esse atributo que eu tenho que colocar é exatamente de controle, né? A gente vem aqui, quando eu começo a digitar, você vê que ele já me lista, né? E tá aqui, ó, Controls. É um atributo simples. Agora eu vou salvar aqui e vou abrir de novo o arquivo. Vou dar um atualizar. Olha que já apareceu aqui o controle. E se eu colocar o play... Raul, o Lobinho, de Stella Elia e o Eberson Santiago, da editora Cultura Eu não sei se vocês estão ouvindo, porque tá bem baixinho aqui para mim, mas enfim, ele tá aqui, né? Aí vamos supor que eu queira colocar aqui uma explicação, tá?
quero escrever aqui que esse é o áudio do livro. Para quem é cego e está usando, cego ou quem tem baixa visão e está usando o NVDA, isso aqui não seria necessário eu escrever nada aqui em cima, porque quando ele usar os controles do NVDA para ouvir tudo que está aqui, vai aparecer áudio e vai aparecer as opções para ele escutar o áudio. Para quem é vidente, pode ser que esse controle passe despercebido, tá? Então você poderia escrever aqui em cima algum texto, né? Eu vou escrever um texto aqui para mostrar como seria. Então eu venho aqui, uso a etiqueta P, que é de parágrafo, né? E escrevo: escute o audiolivro. Audiolivro Raul o Lobinho. Se eu não colocar nenhuma classe aqui, ele vai abrir com a formatação de parágrafo, que é padrão do navegador, tá? Se eu quiser que esse texto tenha alguma característica, por exemplo, tem uma fonte tipográfica, tem um corpo mais parecido com o meu livro, aí eu tenho que vir aqui e dizer qual é a classe, né, desse meu material. Eu não vou criar nenhuma classe só para esse texto. Então eu vou bem preguiçosamente copiar uma classe que já existe, tá? A classe é o conjunto de características que está lá na folha CSS, né? Então, quando eu digo aqui classe, que esse parágrafo tem a classe crédito, o navegador vai nas minhas folhas de CSS, vai procurar uma classe chamada crédito e vai aplicar toda a formatação que estiver lá escrita. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando o texto está aqui, deixa eu voltar só para achar o texto está aqui, padrão. Quando eu der atualizar, veja que ele assumiu as características do mesmo texto de crédito que está aqui em cima, tá? Aí, quando eu fiz esse livro para a Alessandra e ela começou a publicá-lo em alguns lugares, o Kleber da Apps Design me mandou uma sugestão muito interessante que eu já adotei e já quero colocar aqui. Muita gente reclamava que não estava encontrando, né, esse controle, que ele não estava muito visível aqui, que estava assim, um pouco perdido no meio das coisas. E aí ele propôs colocar um fundo, porque, enfim, ele é designer, essa parte não me atrevi, né? Vocês que, se quiserem, eu posso mandar a programação. O que eu achei muito interessante é de quando rolar a tela, de esse comando permanecer na tela, ali no alto, né? É um comando que a gente coloca. Você tem que criar uma divisão aqui para o áudio e dizer que essa divisão vai ter essa característica. Não é nada complicado. Funciona assim. Eu venho aqui e eu vou colocar o áudio dentro de uma div, né? A div é um espaço que eu digo, esse espaço tem determinadas características. Por exemplo, esse espaço tem um fundo colorido. Esse espaço tem uma centralização aqui. Eu posso dizer várias características dessa divisão. Então, é um espaço aqui, como se fosse um box, né? Que você criou aqui dentro da sua seção. Então, é uma div. Ela tem que compreender o áudio. Então, essa parte final aqui, que é o fechamento, a etiqueta abre e a etiqueta fecha, tá? Esse final aqui, o fechamento dela, precisa estar depois do áudio. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo uma divisão, essa divisão contém esse áudio e eu estou fechando essa divisão. Se eu deixar o fechamento dessa divisão aqui, não tem nada aqui no meio. Então, não vai ter efeito nenhum. Eu preciso colocar o áudio dentro dessa divisão, tá? Eu uso esse formato de várias linhas, mas você poderia deixar tudo isso na mesma linha também, não tem nenhuma implicação. Agora eu tenho que dizer quais são as características dessa divisão. Eu posso criar uma classe ou eu posso usar um atributo chamado style. E aí eu digo quais são as características. As características que são listadas aqui são similares às do CSS, tá? A única diferença é que, em vez de eu criar uma classe, abrir o CSS para colocar uma única característica, eu achei mais adequado usar esse atributo da divisão.
Eu vou fazer o atributo que eu quero é o posição. Aqui, ó, position. E aí eu vou escolher aqui, ó, stick. Tá? E aí eu vou dizer a que distância eu quero que ele fique da tela. Eu já mostro lá quando funcionar, tá? Eu espero que funcione, né? Eu quero que ele tenha uma distância do alto de 10 pixels. Isso foi um pouco testado assim, mas não é muito. Você pode escolher o que você quiser, tá? Vou salvar o arquivo, né? Porque senão essas alterações não vão ter nenhum efeito. E aí agora eu abro de novo aqui. Aparentemente não teve nenhuma mudança, né? Você não nota nenhuma mudança, mas eu espero que quando a gente rolar a tela, ele fique parado. Ó, ficou. Que joia. Vejam que eu estou rolando a tela, mas o comando de áudio permanece na tela. E ele poderia permanecer do outro lado, porque aqui a centralidade, né, se é aqui alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, eu escolheria, tá? Você escolhe o que interferir menos aí no seu livro, mas me parece um recurso relevante, considerando que a gente vai estar para o avaliador, né? Pode ser um recurso interessante, mas para o próprio usuário também um recurso que parece bacana. Então é isso, gente. Se vocês quiserem fazer outras mudanças aqui de característica desse áudio, um fundo, alguma coisa, recomendo que vocês criem então uma classe, tá? E aí lá na folha CSS vocês façam escolhas, por exemplo, background. É fácil brincar, porque como o programa te dá todas as opções, quando você colocar lá assim, text align, né, que é o alinhamento do texto, já vão aparecer as opções, que é centralizado aqui, ou alinhado à direita ou à esquerda. Se você colocar background, vão aparecer todas as opções de background, né, a cor, a textura e tudo mais. Então, fica livre para fazer essas escolhas, né? Mas aqui o mais importante, o arquivo de áudio bem nomeado, dentro da pasta áudio, ele não pode estar em outra pasta, ele precisa estar dentro da pasta áudio. O comando áudio, bem colocado aqui dentro, e se você achar tão relevante quanto eu achei, de prendê-lo ali na tela, né? Esse texto aqui de apresentação é uma opção sua, não tem nada no edital sobre isso, inclusive se você achar que ele não é pertinente, não coloque, tá? Isso é livre, né? Isso é decisão do editor.